Ficar em casa é permanecer na aldeia para os povos que vivem em comunidades indígenas. Uma orientação em tempos de pandemia que para essa população tem uma força ainda maior. Manter os pés em seus territórios é a luta histórica dos nossos povos originários, assim como sobreviver às epidemias de doenças transmitidas pelos brancos. Os indígenas são mais de 900 mil brasileiros e existiam em número muito maior antes de serem dizimados ao longo dos séculos. A luta pelo território agora inclui afastar mais um flagelo. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, cerca de 600 mil indígenas já foram diagnosticados com a Covid-19 e mais de 100 perderam a vida. Vulneráveis, eles lidam com a chegada da pandemia às aldeias. Hoje a gente vai saber como lideranças indígenas estão buscando meios de frear a doença, que ações estão sendo promovidas e qual é a situação enfrentada nos territórios nesse momento. Coronavírus e população indígena é o assunto que a gente debate hoje no Sala de Convidados. Recebi aqui de várias comunidades indígenas informes sobre a situação e todos eles falam sobre mortes. A tentação de genocídio ela é latente, é gritante. Todo dia nós temos essa sensação. Nesse momento complicado dessa Covid-19, essa pandemia, devemos redobrar o cuidado com a questão de higiene e com a proteção do nosso território. Porque esses guerreiros estão aqui não é porque estão querendo fazer mal, não. Para prevenir e para proteger seu povo. Primeiro, fazendo aqui uma correção, eu falei 600 mil indígenas, mas que bom, não são 600 mil, são 600. Bom, conversando comigo hoje pela internet sobre coronavírus e população indígena, nós convidamos Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que já está tentando a conexão e já deve estar chegando aqui para a nossa conversa. Ana Lúcia Pontes, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, e Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República, coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. E a gente adora quando você participa. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com os nossos convidados. Manda pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Na região do Alto Solimões, no Amazonas, desafios antigos da saúde da população indígena se intensificam com a chegada do novo coronavírus às aldeias. Nossa reportagem começa no Alto Solimões. O município de Tabatinga fica no interior do estado do Amazonas. É aqui a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DICEI Alto Rio Solimões. Dos 34 distritos de saúde indígenas do país, esse é um dos mais afastados. O atendimento precisa de transportes como avião e barco. E essas não são as únicas dificuldades enfrentadas pelos povos originários em várias partes do território nacional. Nós passávamos já por uma série de situações, por exemplo, por falta de assistência, por falta de contrato de veículos, de horas voos, falta de medicamentos, e a saúde indígena já estava na UTI. No Brasil, os povos indígenas compõem 305 etnias e falam 274 línguas. São mais de 890 mil indígenas em todo o país. Apenas na região do Alto Rio Solimões ficam 235 aldeias, indígenas das etnias Ticuna, Cocama, Cambeba, Caixana, Canamari, Uitoto e Macuyupi. Um total de 70 mil indígenas para 122 profissionais de saúde na região. Um retrato do país. E a situação da saúde indígena no Brasil ficou ainda mais frágil com a pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, uma das etnias mais afetadas é a dos Cocama, no Amazonas. Entre os dias 3 e 7 de maio, as mortes por Covid-19 dobraram entre os Cocama, passando de 9 para 22 óbitos registrados, de acordo com um relatório da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A saída de indígenas das suas comunidades para acessar o direito ao auxílio emergencial é uma das situações preocupantes e não para por aí.
principalmente os motoristas, né? A CESAI que transporta diversos indígenas para ir para os hospitais, buscar em hospitais. Os técnicos que recebem, eles não estavam tendo e ainda continuam sem ter os DPIs. A CESAI disponibilizou o número, mas é muito, muito pouco no tamanho do Brasil. Então, assim, hoje, uma das principais ameaças também são os próprios profissionais de saúde, porque não estão devidamente protegidos. Não só para ele mesmo, quanto profissional, mas também acaba sendo vetor e disseminador da doença. Segundo dados do site da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, 19 mortes por coronavírus foram registradas até o dia 12 de maio. Mas, de acordo com a APIB, os números já eram maiores, chegando a 77 mortes entre povos de 34 etnias indígenas do país. Recebi aqui de várias comunidades indígenas, de vários pontos diferentes do estado do Amazonas, informes sobre a situação, e todos eles falam sobre mortes. Eu recebi do Alto Solimões, por exemplo, uma relação de 30 pessoas, 30 indígenas falecidos, mas oficialmente o Estado estava reconhecendo um número menor. Então, na verdade, o que acontece também na área urbana está acontecendo na área interiorana e, nesse caso, afetando os povos indígenas. Doenças respiratórias já são a principal causa de morte entre as populações nativas brasileiras, o que torna a pandemia atual ainda mais perigosa para esses grupos. Lideranças indígenas alertam que cerca de 81 mil indígenas de 230 territórios estão ameaçados pelo novo coronavírus. Pegando o exemplo do estado do Amazonas, somente na capital você tem atendimento especializado, com UTIs, com hospitais com UTIs. E no interior do estado, nenhum município tem. Então você tem, por exemplo, a região de fronteira, aquela região do Alto Solimões, por exemplo, fronteira com a Colômbia e Peru, ali só tem um hospital e uma UPA que já estão sobrecarregados, é onde nós já tivemos um número muito elevado de contaminações e também já de mortes. A Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo afirma que lideranças indígenas já buscaram o judiciário para tentar soluções rápidas. E também estamos articulando com o Ministério Federal, que isso é um contexto mais comunitário de movimento indígena, a busca de testagem rápida, como também de insumos, né, de EPIs, para garantir o trabalho pleno das nossas equipes. E estamos buscando também confeccionar máscara de pano, de tecido, para distribuir nas comunidades, né, principalmente nas comunidades mais afetadas com coronavírus, que já tem, né, casos confirmados, inclusive de morte. E em cada aldeia, o momento é de preocupação e medo. As epidemias dizimaram povos indígenas ao longo da história. A tentação de genocídio ela é latente, é gritante. Todo dia nós temos essa sensação, todos os povos amedrontados com medo que esse vírus chegue e acabe em comunidades inteiras, como ocorreu no passado. Gente, a Sônia Guajajara já entrou aqui, caiu de novo a conexão. A gente em breve vai estar com a participação dela. Estou aqui na maior torcida. Vou começar com você, Ana Lúcia, que foi uma pessoa com quem eu conversei bastante essa semana para a gente pensar esse programa num momento tão importante, né? Eu imagino que nesse momento a pluralidade cultural entre os povos indígenas esteja sendo uma coisa super importante para a gente lidar com essa proteção. Porque quando a gente fala de grandes centros urbanos, a gente fala todo mundo usando máscara, todo mundo lavando a mão com sabonete, álcool em gel. E aí quando a gente encara essa grande diversidade no nosso país, com essa dimensão territorial, eu acredito que seja um desafio. Como é que você poderia trazer hoje um panorama, Ana, de como é que a academia vem colaborando para que essa população tenha proteção em primeiro momento nessa situação de pandemia? Bem, bom dia, Yasmine. Então, esse tem sido historicamente um grande desafio na implementação de políticas públicas de saúde, né, para populações indígenas, e a gente no trabalho acadêmico tenta subsidiar e reforçar, né, que a implementação de ações e programas junto a populações indígenas de diferentes áreas, né, não só da saúde, como educação, assistência social, né, ela precisa considerar essa diversidade sociocultural, linguística e de contextos, né, históricos, né, de ocupação
ocupação territorial, de relações de contato com a sociedade envolvente, que vão configurar condições diversas de como essas políticas têm que ser adequadas e implementadas, né? Em pressupostos de como não existe uma uniformidade de compreensão da língua portuguesa, então, portanto, de reforçar a necessidade de tradução linguística das orientações, de necessidade de adequação dessas orientações como medidas de higienização e etiqueta social, que, por vezes, muitas das comunidades não têm, vamos dizer, o acesso a sabão ou álcool gel, ou acesso à água potável de uma maneira e também de uma lógica de organização social que não é individual, que é coletiva e que, portanto, ao pensar essa implementação, a gente tenta reforçar e tentar traduzir essas normativas técnicas, tentando apontar dicas em diferentes contextos das necessidades de adequação e que é fundamental nesse processo, e o melhor caminho para essa adequação é o diálogo com os próprios indígenas. Eles têm o conhecimento da sua realidade, eles têm o conhecimento, tem um conjunto de indígenas, inclusive, que nos últimos anos avançou na escolarização e que, portanto, já fazem esse papel de mediação. Temos enfermeiros indígenas, advogados indígenas, médicos indígenas, e que é importante, portanto, a inclusão desse conjunto de pessoas para poder com que essas orientações e medidas possam ter uma efetividade na prática dos contextos dos povos indígenas. Pensando em regionalidade, regionalização da saúde indígena também, né? Antônio Carlos, é inevitável a gente nesse momento, nessa semana, a gente falar da importância da questão territorial, do território indígena. A gente está aí com tramitações acontecendo da MP 910, que agora é o PL, Projeto de Lei 2633, e a gente lida nesse momento com uma questão territorial que vai além da questão ancestral, da questão cultural. Ela hoje é uma questão de sobrevivência, né? E aí eu queria saber como é que vocês estão lidando com isso, como é que a Procuradoria-Geral da República trabalha hoje para proteger esse direito territorial e também garantir esse isolamento necessário, porque esse me parece ser o único caminho para essa população, né? Yasmin, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra grande estar aqui nesse programa tão importante da Fiocruz, e também agradecer o convite que foi feito para participar do programa pela Ana Lúcia Pontes, que é uma referência na área de saúde indígena. Realmente, o momento é um dos mais graves e a palavra isolamento nunca foi tão importante. Integridade territorial e a possibilidade de uma gestão autônoma, soberana do seu território, nunca foi um aspecto tão importante quanto no contexto da Covid-19. E a ideia de integração, né, o paradigma de integração, a política integracionista que já foi adotada pelo Estado brasileiro no passado, nunca foi tão perigosa, tão nociva quanto este momento. É preciso, primeiro, respeitar a integridade territorial dos indígenas e, segundo, é preciso manter esse isolamento, promover esse isolamento. Então, é o que nós temos feito. A Procuradoria-Geral da República coordena o trabalho de procuradores no Brasil todo, e nós já, há mais de 60 dias, temos atuado intensamente na questão da Covid-19 e seu impacto nos territórios indígenas, com várias recomendações, exigindo da FUNAI e da CESAI a apresentação de um plano de contingência neste momento, em relação à segurança alimentar também. Todos são aspectos importantes que nós temos demandado à FUNAI e ao Ministério da Saúde, lá na Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI. Sônia, muito bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Deixa eu ver se a gente também consegue te ouvir. Fala um pouquinho comigo. Seu microfone está habilitado aí? Vamos trazer a Sônia. Não estou conseguindo ouvir a Sônia, gente. Eu vou pedir aqui para o pessoal da produção já verificar o que está acontecendo, porque a participação da Sônia é super importante. Na verdade, já que você escuta o que eu estou falando, Sônia, eu vou já adiantando aqui o que a gente estava conversando, e aí a tua fala é super importante para a gente nesse momento. Eu comentei com a Lúcia primeiro a questão regional, né? Porque nós somos um país de dimensões continentais e que temos uma população indígena com culturas muito diversas, né? Cada região do país a gente vai ter uma cultura absolutamente diferente. E aí a gente tem, no caso, por exemplo, aldeias em que talvez falar em utilização de sabão na sua rotina diária não caia exatamente como uma coisa natural para
para aquela cultura regional. E também conversava com o Antônio sobre essa importância, nesse momento, se discutir a questão do território, para que possa haver o isolamento dessa população, ou seja, vamos além de uma questão de ancestralidade, de respeito a essa história. Eu queria confirmar aqui com o pessoal da produção se a gente consegue trazer a Sônia, o áudio dela me parece que não está voltando. Fala um pouquinho para a gente tentar ver se te escuta, Sônia. Vamos botando, ela vai botar um fone e talvez a gente consiga. Fala com o fone para mim. Acho que não. Habilita, o microfone dela está habilitado? Dá uma verificada, Sônia, por favor. Está habilitado o seu microfone. Ela está ouvindo a gente não está ouvindo a Sônia. Isso é, poxa vida. Eu queria pedir realmente para o pessoal ir verificando isso aqui enquanto a gente vai trazendo algumas outras questões na conversa. A gente teve um problema inicial com o Antônio Carlos, que ele também não conseguiu pelo computador, pelo dispositivo que ele estava utilizando antes. E aí ele fez uma alteração no dispositivo, não sei se foi um celular, e aí conseguiu entrar num segundo momento, né, Antônio Carlos? Foi ela, acho que se ela tentar pelo celular, pode ser que ela consiga. Acho que eu vou te fazer o pedido dessa tentativa, Sônia, de você tentar entrar com outro dispositivo. A gente usa um link, assim, para quem está em casa entender, a gente usa um link para convite dessa conversa. Eu vou pedir para você entrar com esse link. Não escuto você. E a sua participação, para mim, é fundamental, né, gente? Ana Lúcia e Antônio Carlos vão concordar que vocês, no caso, essa população, a ação da população indígena no combate ao coronavírus é essencial nessa discussão e a gente também saber dar voz aqui para essas populações e a Sônia sendo uma representação super importante. É importante, Yasmin, deixa eu te interromper um pouquinho. Por favor. Pegando essa deixa, é importante a gente reafirmar no Brasil que após a Constituição de 88 não existe mais tutela indígena. Então, a sua fala é muito importante, ressaltar isso. Quem fala pelos indígenas são eles mesmos. Sim. Nem a FUNAI representa interesse indígena, nem o Ministério Público representa interesses indígenas, nem as ONGs. Existe uma autonomia, uma autonomia constitucional indígena a partir de 88. Então, é muito importante. Eu sempre na Procuradoria, quando faço debate sobre temas indígenas, chamo as lideranças e dou voz, a primeira voz a eles. Porque sem eles, realmente, a gente incorre no risco da tutela. Com certeza, e por isso mesmo a Sônia foi a nossa primeira convidada apresentada aqui, porque para a gente realmente é muito importante lidar com isso. Vamos tentando resolver essa questão. No Canal Saúde a gente dá sempre atenção às questões da população indígena. Ana, eu vou trazer mais uma questão para você. A gente tem aí também um grupo de trabalho da Fiocruz que hoje está concentrado na questão da saúde indígena em meio a essa pandemia. E foi feito um levantamento das questões regionais ali, de situações específicas de cada região, de aldeias, de regiões que estão mais expostas, que correm mais riscos nesse momento. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para mim, para a gente aqui, o que foi verificado nessa avaliação que a Fiocruz fez e o que foi levado para esse grupo de trabalho enquanto proposta de ação. Então, Yasmin, assim, a gente desde de março tem tentado fazer essa contribuição e no sentido do que o Dr. Bigonha ressaltou agora, né, muito no papel da academia como apoiadora, né, das lideranças indígenas e representações indígenas, e daí particularmente a gente tem estado num diálogo muito estreito com a PIB e com a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Povos Indígenas para trazer subsídios, né, em termos de argumentações e principais ações estratégicas em dados momentos, né? Então, por exemplo, uma pauta importante que a gente levantou e que a PIB e a Frente Parlamentar trouxe foi a questão realmente de colocar as populações indígenas como um grupo extremamente vulnerável nesse contexto e que deveria haver uma priorização e planos de contingência específico aos diversos contextos indígenas. Isso é uma questão até agora, né, agregando aí a conversa, né, lembrando que a gente tem povos indígenas tanto em contexto de isolamento voluntário, né, quanto povos indígenas que estão em situação urbana por diferentes motivos, e que esse é um fator a mais que agrega, e a gente sabe que a política de atenção ao subsistema ela está encontrando desafios para dialogar, inclusive, com a rede SUS e garantir
atenção a todos esses contextos. Esse estudo é um trabalho feito pelo ProCC Fiocruz, né, em parceria com a FGV, né, já foram feitos 2 relatórios, né, um em 16 de abril, outro em 5 de maio, tá para sair hoje outro relatório com análises mais complexas sobre os fatores que influenciam essa vulnerabilidade indígena, e o que a gente ressaltou e tem visto desde o começo, o importante contingente de indígena em situação urbana em municípios de alto risco, e que no decorrer de 3 semanas, entre o primeiro relatório e o segundo relatório, né, você teve um aumento de 46% de indígenas que se passaram a uma situação de alto risco, né? Em termos de também o que a gente viu, em termos de que dentro da população indígena, né, a região norte foi onde a gente viu um contingente importante dessa população em alta vulnerabilidade nessa pandemia, mas a progressão e a interiorização ela está sendo muito rápida, de modo que, por exemplo, mesmo em regiões que a gente considera distantes, um conjunto importante já das calhas de rios no Amazonas, você já vê a transmissão ocorrendo, então o espalhamento dessa pandemia, né? A gente também tem visto um aumento de internações para o síndrome respiratória aguda grave, que indicam realmente que o coronavírus está afetando essas populações, e a gente também vê nessas últimas semanas um agravamento na situação da população indígena no Nordeste também, né? E é isso, reforçando, assim, a gente tem diferentes contextos, tem as populações indígenas urbanas, em áreas rurais, e populações em terras indígenas. As populações indígenas em área urbana, elas estão em risco iminente, portanto, tem que realmente ser pensada em estratégia específica para esse grupo. Gente, eu queria fazer uma proposta aqui para o pessoal da produção também ficar atento, que eu vou chamar um intervalo antecipadamente, porque eu acho que realmente sem a participação da Sônia, a gente não está dando voz para essa população, e a não ser que a gente realmente não consiga conexão com ela até o final do programa, eu vou sugerir a gente chamar um intervalo um pouquinho antes do previsto, para a gente tentar a conexão com a Sônia, trazer ela para essa conversa que é fundamental, a participação de uma liderança dessa população, e a gente voltar daqui a pouquinho com esse problema por bem resolvido. Então não sai daí não, que a gente vai resolvendo essa questão com a conexão aqui com a Sônia e volta já, rapidinho. Não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e população indígena. Conversam comigo pela internet Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, agora conectada aqui com a gente. Ana Lúcia Pontes, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República, coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. E ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Está em casa? Aproveita para mandar seus comentários para a gente, eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Envie para a gente pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A nossa ligação para cá é gratuita. Sônia, que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, mesmo que à distância. Eu quero pedir para você trazer os seus comentários iniciais, falando para a gente um pouco sobre o panorama que as lideranças, as representações da população indígena estão observando nesse momento, né? Eu comecei o programa dizendo que já são 600 indígenas formalmente, né, diagnosticados e mais de 100 mortes nesse momento. Como é que está o panorama nas aldeias? Bom, olá, gente, bom dia, obrigada, muito prazer também estar aqui com vocês, né, doutor Bigonha, que tem feito um excelente trabalho aí, né, pelo Ministério Público Federal, a Ana, que a gente tem se aproximado mais, apesar do distanciamento, né, Ana? Se aproximou muito nesse período para, né, parcerias importantes, ações, né, que tem feito assim, bastante diferença em tudo que está acontecendo. Né? É um momento realmente muito preocupante, né, muito desafiador, onde a pandemia chega para reforçar, né, ainda mais todos os históricos problemas que a gente já vivencia. Né? Essa pandemia ressalta ainda mais, né, todas as históricas violências, conflitos, ataques,
né? Desmatamento, grilagem, então tudo que a gente, invasão de garimpo, né? Então tudo que para nós já eram problemas históricos, né? Agora se acentua ainda mais quando a gente tem que às vezes tirar um pouco a atenção, né, de tudo isso que já é preocupante e tem que olhar para o novo coronavírus e ver formas, né, estratégias de fazer a prevenção, de orientar essa prevenção. Então, todo mundo muito assustado, todo mundo muito, né, agoniado, como fazer, tendo em vista que a gente já tem um histórico aí sangrento, né, de extermínio, né, de tantas de tantas mortes que já aconteceram por conta de outras epidemias virais também, né, e até não virais, que acabou dizimando muitos povos, né? Então, quando se trata de uma pandemia, um coronavírus como esse, que chega com muita força, que já matou milhares de pessoas no mundo inteiro, que já matou milhares de pessoas aqui no Brasil, mais de 17 mil pessoas no Brasil, né? E que chega com muita força na Amazônia, então a gente olha assim com muita preocupação, né? E ao mesmo tempo que nós temos que ter esse olhar, né, para esse controle e combate ao coronavírus entre povos indígenas, nós temos que continuar sempre atento também para essas ameaças, né, legislativas, executivas, que estão sempre aí também agora, né, assombrando a gente. Então, realmente é um momento desafiador, né, e quando a gente olha agora o mapa geral, né, dessa contaminação dos povos indígenas, a gente, né, liga um alerta máxima, porque nós temos nesse momento, né, com os dados de ontem, 107 indígenas contaminados, né? Isso não é pouca coisa, considerando aí o percentual da população indígena, né? E o número de mortes na população geral, nós já estamos ultrapassando a média de mortalidade, né? No geral. Então, realmente, é muito grave, porque a gente entende ainda que esse aumento acelerado da contaminação dos povos indígenas se dá por conta dessa omissão do governo de não adotar nenhuma medida estratégica, né? Nenhuma estrutura adequada para evitar essa proliferação. Agora, Sônia, então, né, antes de eu... não é somente uma omissão, mas é também uma conivência, né, do Estado brasileiro, dos órgãos responsáveis, né, com toda essa proliferação, né, o descaso que está acontecendo. Antes de eu chamar a segunda reportagem, que traz alguns elementos assim, que eu acho muito importantes quanto à mobilização das lideranças e as populações em cada região, enfim, é um material bem interessante para a gente trazer para a nossa discussão, mas antes disso eu queria trazer uma colocação que a gente vinha discutindo antes da sua entrada, que é a importância de se discutir territorialidade nesse momento, porque a gente está saindo do âmbito, né, de uma questão ancestral, cultural, da importância desse espaço para essa cultura de cada uma dessas aldeias, de cada uma dessas regiões, e a gente passa para a questão do isolamento, né? E aí eu queria que você trouxesse rapidamente para a gente como é que é a população, como é que você percebe, as lideranças estão trazendo para você essa percepção agora, com esse elemento a mais sobre a territorialidade. Bom, olha, para nós, a luta pelo território sempre foi a bandeira de luta maior, né? A bandeira de luta prioritária dos povos indígenas. Nesse momento, essa constatação, né, ela se comprova mais ainda, porque essa orientação, fique em casa, né, não saia da sua aldeia, não saia do seu território, mostra para nós, né, o quanto, não é nem que mostra, mas assim, né, reforça para nós o quanto que nós ainda temos indígenas que não tem essa aldeia para voltar, que não tem o seu território para se proteger, né? Então, nesse momento de pandemia, se intensifica mais ainda essa urgência de se regularizar os territórios indígenas, porque é a partir, né, dessa garantia de ter o território é que você consegue também ter segurança que você vai se proteger, né? Então, ao mesmo tempo que a gente traz essa preocupação com os indígenas que estão nas retomadas, né, como no Mato Grosso do Sul, na Bahia, né, no Nordeste brasileiro,
que estão em acampamentos, como no sul do país, debaixo de lona, na beira das estradas, né? Que não tem muitas das vezes o sabão para lavar as mãos, né? Ao mesmo tempo que a gente olha isso, quem não tem e está nessas condições, a gente olha também para quem tem e está tendo suas terras invadidas nesse momento por falta de proteção territorial. E aí você vê o aumento do desmatamento, o aumento da grilagem, o aumento da invasão dos garimpeiros, você vê a entrada também, né, ou a tentativa de entrada de missionários religiosos que querem forçar o contato com povos que estão em isolamento voluntário ou de recente contato, né? E isso, para nós, assim, é muito, né, preocupante, porque quem está, por exemplo, na área, né, como os povos de isolamento voluntário, que está lá no território, né, ele poderia ser a pessoa, eles poderiam ser as pessoas mais seguras nesse momento, né? E, no entanto, eles estão totalmente ameaçados por essas invasões, que são, né, nesse momento, os principais vetores de contaminação. Então, esses indígenas que estão no isolamento voluntário ou de recente contato estão ameaçados por conta das invasões e nenhuma medida, né, de política ambiental para resolver essa situação, né? Nós temos os indígenas que estão próximos às cidades, suas aldeias estão próximas às cidades, que precisam chegar no contexto urbano, que precisam trabalhar, que vão, né, para o comércio, para os frigoríficos, ou vão vender esses artesanatos, eles também estão ameaçados igualmente, né, porque estão em contato direto ali com a cidade. E aí, nesse momento, então, todo mundo está no mesmo nível de insegurança territorial, né? Todo mundo, por conta ou do acesso rápido, fácil, ou por conta das invasões, ou por conta até da dificuldade de comunicação em quem está nas áreas mais remotas. O que se complica com isso, né? As próprias medidas legislativas que insistentemente tramitam no Congresso Nacional. É um momento que o Congresso tem um acordo ali, que em período de votação remota, só iriam votar matérias relacionadas à saúde. E daí, de repente, você vê a medida provisória 910, que tramitou semana passada, que a gente fez um trabalho importante aí de articulação nas redes para pressionar, mas imediatamente eles já viram o jogo, transformam essa medida provisória em projeto de lei, que aí trouxeram ainda ontem para tentando trazer outra votação. A gente fez de novo uma mobilização grande com artistas, com lideranças, né, para poder dar visibilidade. Mais uma vez, foi retirada da pauta, mas está aí assombrando toda hora para voltar na próxima semana, né? E aí, fora esse, tem aí o PL da mineração, que a qualquer momento também eles podem trazer para votar, porque estão querendo agora, né, considerar mineração como atividade essencial, trazendo para o que é autorizado no momento, né? E que nesse momento o essencial... Isso ameaça muito, né? Esse momento, o essencial nesse momento é o isolamento, né? Então a gente deveria pensar realmente em meios de manter essa população isolada. Eu estou cheia de perguntas da internet. Uma portaria do Ministério de Minas e Energia que exatamente trata disso, né? De trazer a mineração como atividade, né, essencial para a cadeia, não sei das quantas. Então, é realmente, né, ataques legislativos que estão aí, executivo, porque agora, se não vai no legislativo porque demora a tramitação, aí a presidência vem com decreto, com portarias rápidas para poder atender seus interesses. Então, a gente se sente realmente, né, nesse momento muito desprotegido por conta dessa segurança, né, dessa falta de segurança territorial. Se poder ficar realmente em isolamento. Olha, eu tenho um monte de perguntas aqui da internet e temos também uma matéria que traz muito desses elementos que você trouxe para essa conversa, Sônia. Eu acho importante a gente exibir a segunda matéria para quem está em casa assistir, porque com a interiorização da pandemia, lideranças e organizações indígenas correm contra o tempo para frear a disseminação do novo coronavírus nas aldeias. Quando surgiram as primeiras recomendações para evitar a disseminação do novo coronavírus no Brasil, organizações indígenas começaram a discutir as medidas que deveriam ser tomadas. As regras foram endurecidas e medidas sanitárias próprias foram criadas para evitar o contágio. É o caso do povo Tinguibotó, de Feira Grande, Alagoas. Nesse momento complicado que os povos indígenas e a humanidade vem passando dessa Covid-19, essa pandemia, devemos redobrar o cuidado, né, e com a questão de higiene e com a proteção do nosso território.
devemos evitar de não indígena andando no nosso território, a presença de não indígena, fazer barreiras, né, para que essas pessoas não tenham acesso ao nosso território. Redobrar os cuidados com a questão de higienização e limpeza. Na Paraíba, logo na entrada da aldeia Vitória, a placa alerta: não entre sem permissão. Construímos uma porteira para não deixar os indígenas sair e entrar, nem também o não indígena também fazer a mesma coisa. Esse foi o primeiro ato que nós tivemos. E agora conseguimos uma bomba que é para também detetizar os carros e motos que saem e que entram da aldeia. A proibição de visitantes e comerciantes de fora também foi feita na terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica no nordeste de Roraima. Aqui vivem 51 comunidades de 5 etnias diferentes. Estamos aqui na RR-433, onde os seguranças indígenas das regiões Raposa, Baixo Cutingo e Serra fecharam parcialmente desde o dia 10 de abril e prosseguirá fechado por tempo indeterminado. A segurança é feita em regime de rodízio pelos próprios indígenas que tentam controlar o fluxo de entrada no território. Vocês que estão assistindo esses vídeos, acompanhem nós, né? Porque esses guerreiros estão aqui não é porque estão querendo fazer mal, não, para prevenir e para proteger seu povo. E a língua, sinônimo de resistência, ajuda a informar, através de vídeos, línguas diferentes para falar e alertar sobre o novo coronavírus. Coronavírus para como mantolegar, nenebe apobai kubia, piam tumbe ale pushin kubia, morobai aparan dianure baino. Auna pai imuruata na irbenyonet, ina idabja. Wa adiciamui, wa adiciamunumai. Maqui, aí, o sibo para radaleha o braqui, aí arredeu e trebamai. Maqui, uri a yarelo burra, uri a watoriu burra, enramobre o braqui. Maqui, aí trebamai, arredeu o brown no mãe, aí come com calma. Joana é da etnia dos Ticuna, que tem o maior número de indígenas do país. Ela tem um canal no YouTube e faz informativos sobre a Covid-19. Coronavírus, Covid-19, nhanca, nhemadaver, vírus, natal, manor vacina, nhanca. Uma quarentena sem rituais, sem a dança e reuniões. Entre todos, a única certeza é de que é preciso resistir. Eu quero dizer a todos e a todas, aos velhos, anciões, às crianças, aos jovens, que independente do seu povo, do seu estado, da sua região, nós somos uma só nação, nós somos uma só família. E vamos conseguir superar tudo isso, sair vencedor dessa pandemia e futuramente estar na luta todos juntos. Gente, é muito bom de ver, né, que essa população ela está tomando posse também das tecnologias para poder acessar os territórios mais distantes e trocar essas informações. Sônia, isso está acontecendo de forma muito... Eu vi a organização, vários sites informando que muitas vezes a gente fica perdido até num contexto mais amplo da saúde pública em geral e que a população indígena está se organizando através das lideranças, né? Então, primeiro, queria parabenizar aí essas iniciativas. E eu tenho algumas perguntas aqui da nossa audiência que eu acho importante trazer para sempre encorajar a que haja mais participações. Então, vou trazer duas aqui, que é da Malu Valois, via Instagram. Ela pergunta se os indígenas são mais vulneráveis do que o resto da população. E o Gabriel Cavalcante traz uma pergunta um pouco parecida. Ele pergunta via Instagram se os povos indígenas são mais vulneráveis à Covid-19 por questões biológicas ou sociais. Ana, vocês percebem isso nesses levantamentos que são feitos através dessas pesquisas da Fiocruz, de alguma forma? Assim, a gente imagina que sim, né? Como leiga, eu de cara imagino que essa população, pela sua história de vulnerabilidade, sim. Mas o que a gente percebe hoje em termos de retornos de pesquisas?
A gente realmente vê vários fatores que a gente afirma que é uma população extremamente vulnerabilizada para a questão da pandemia, né? Em aspecto em relação à doença e da imunidade, é uma vulnerabilidade geral da população indígena e não indígena, né? Então a gente está ressaltando não uma vulnerabilidade específica do ponto de vista biológico, mas principalmente social e de luta por direitos e proteções e garantias que impactam nas condições prévias de saúde e acesso a serviços de saúde. Então, o que são os fatores principais que a gente tem batido que aumenta essa vulnerabilidade? Um é isso, né? É uma população em que as iniquidades no país, né, e a dificuldade, a luta por direito levou às condições precárias, às vezes de condições de garantias, de acesso à água, alimentações, a tudo que é necessário para o bem viver dos povos indígenas e que, portanto, colocam eles numa situação que, nesse contexto de isolamento, para conseguir garantir as condições necessárias, eles vêm diversos desafios, em parte da resposta indígena tem a ver com isso. Um outro fator tem a ver que a gente realmente, os estudos, analisando os agravos e causas de mortalidade, a gente vê que a população indígena ainda, ela sofre de doenças que são preveníveis, né, como as infecções respiratórias agudas, e já que, como colocado no primeiro vídeo que vocês colocaram, ainda é uma das causas principais de morte, e particularmente também em crianças, né? E a gente também tem alertado, né, que esse perfil de agravamento do coronavírus, a gente não pode pressupor que em população indígena vai ser o mesmo, e a gente está vendo muita morte de crianças, né, como foi do bebê aí de 10 meses que faleceu aí recentemente. Teve uma criança guarani também que a gente tem que atentar. E tem essa questão de que as terras indígenas estão localizadas em municípios distantes de redes de referência, né? E como o agravamento do Covid exige internação e suporte respiratório, né? A gente vê que o acesso a esses serviços e a esses recursos, eles são muito difíceis e pouco disponíveis para a população indígena, colocando eles numa situação de vulnerabilidade em termos de garantia da assistência necessária a esses serviços, né? E esses outros fatores que foram colocados por Sônia fazem parte desse agravamento que a gente coloca aqui nesse contexto, é um agravamento amplo, né? Deixa eu trazer aqui mais uma participação para comentário da Sônia e também do Antônio Carlos. O Gilberto, do Rio de Janeiro, mandou para a gente essa mensagem pelo WhatsApp. Ele diz que segue no Instagram o coletivo O Caretê, e o Instituto Mamiraua. Me corrija, Sônia, se eu estiver falando errado aqui, e acompanha com desespero deles e das comunidades indígenas em busca de alimento e atendimento médico. O meu medo, ele diz, é que façam o mesmo que fizeram com o povo Nhambiquaras, o povo cinza, que foi dizimado durante a ditadura, como relata o livro O Povo Cinza, da editora Melhoramentos, da USP. Era chamado povo cinza pois passavam as cinzas em seus corpos. É muito preocupante esse vírus penetrar a selva amazônica e sofrer mutações e voltar pior do que agora. Temos que levar isso em consideração. Eu quero trazer para o Carlos e também para a Sônia em seguida. Carlos, que ações estão sendo, né, organizadas e tomadas, mobilizadas para evitar realmente uma tragédia galopante? A gente já vê nos últimos anos, né, queimadas, situações relativas realmente à terra, a gente já vê um agravamento dessa situação, mas o coronavírus ele intensifica ainda mais. Como é que se pode proteger esse povo com ações, judicialização talvez dessas questões? De que forma a gente está hoje mobilizando essas lideranças juntamente com as ações do Ministério Público, por exemplo? Olha, o Ministério Público tem essa missão, como eu disse no início, essa missão constitucional de defender os interesses indígenas. Então, eu costumo dizer que a gente tem lado, diferentemente de outras atribuições nossas, que nós temos imparcialidade, na questão indígena não, nós somos como advogados dos indígenas. Então, nós temos sempre demandado perante a Justiça e também extrajudicialmente medidas protetivas e que possam minorar os efeitos da Covid sobre as populações indígenas nesse momento. Então, temos feito, desde já 60 dias, inúmeras intervenções no Ministério da Saúde, no Ministério da Cidadania e também, e sobretudo, no Ministério da Justiça e na FUNAI, exortando e impulsionando esses serviços a atuarem intensamente na defesa dos indígenas. Agora, a gente tem que fazer esse alerta aqui, esse programa é muito importante, é um momento muito rico, nós temos que fazer esse alerta que existe hoje no âmbito do Poder Executivo uma política de integração do índio à sociedade brasileira. Essa é uma política deliberada,
de franca defesa pelo presidente da República desde a campanha eleitoral, e é a política integracionista também adotada pelo presidente da FUNAI. A política integracionista, que parte do pressuposto que o indígena pode ser integrado à sociedade brasileira como um trabalhador rural, sobretudo, nesse momento é uma política genocida. Então, a Sexta Câmara já fez um alerta há mais de 60 dias, antes até do início da pandemia, no sentido de que o governo brasileiro abandone a política integracionista, que, como bem disse aí o telespectador, o participante, durante o século XX, foi o motivo de quase extermínio das populações indígenas no Brasil. Nós sabemos que o SPI, que é um antecessor da FUNAI, promoveu uma política de integração que reduziu as comunidades indígenas brasileiras de 4 milhões da época da ocupação portuguesa a 200 mil indivíduos na década de 60. Foi a Constituição da República de 88 e a redemocratização que trouxe de volta o crescimento das populações indígenas. Hoje nós sabemos que são cerca de 1 milhão de indivíduos. Então a gente não pode ressuscitar essa política genocida assassina que é o integracionismo. Yasmini, lamentavelmente, nós temos hoje, na presidência da FUNAI e na presidência da República, 2 agentes públicos que advogam literalmente a integração como ela ocorreu no século passado. E isso, como falou bem antes aqui a nossa colega, Ana, isso se traduz em projetos de lei terríveis, como da mineração, da legalização da mineração em terra indígena, porque isso, quando o presidente da República fala que vai discutir a matéria, isso legitima garimpeiros a invadirem terras indígenas. Então isso é gravíssimo. Então, se o presidente da República parasse de falar isso, só se ele se calasse em relação à matéria indígena, já melhoraria muito para as comunidades indígenas no Brasil. E no âmbito do Congresso Nacional, nós temos uma bancada ruralista também, que promove um debate que assula e estimula a invasão de terras indígenas em todo o Brasil. Nós temos agora, na sexta-feira, só para concluir, uma decisão importante que o Supremo deverá discutir e adotar em relação à posse tradicional indígena, e nós esperamos que o Supremo vá garantir, de uma vez por todas, esse direito que está assegurado na Constituição desde 1988. Mas não basta o Supremo atuar, não basta o Ministério Público atuar. O governo tem a responsabilidade, e recai sobre os ombros do governo federal, a responsabilidade e o dever de lutar contra a expansão da pandemia nos territórios indígenas. Nós podemos ajudar, nós podemos colaborar, mas a preponderância e o protagonismo é do governo federal e, sobretudo, da FUNAI. Sônia, eu queria que você comentasse isso, mas eu acho super importante trazer para você também uma questão. Assim, a gente aprende na escola, nos grandes centros, uma imagem muito caricatural dos indígenas no Brasil. Vocês devem ter, além da força da luta, vocês têm que ter muita paciência para mostrar que o fato de se ter acesso à internet não reduz a cultura indígena em nada, só acrescenta, só pluraliza, né? E aí eu queria que você trouxesse na sua fala um pouco da análise disso que o Carlos trouxe para a gente, né? E como é que tem sido para as lideranças indígenas essa parceria com a academia, com o Ministério Público, nessa luta que produz resultado no final das contas, né? Que é a luta mais importante, a que vai lá no Congresso e embarrera realmente algumas ações que vão ser extremamente nocivas se levadas adiante. Uhum. Então, a gente tem feito muitas ações conjuntas, né? A nossa luta sempre foi assim, né? Coletiva, né? Com parcerias. E nesse momento da pandemia, a gente vê essas parcerias se intensificar mais ainda, né? A gente não só fortaleceu as parcerias que a gente já tinha, como também a gente ampliou essas parcerias, né? E nós temos desenvolvido muitas ações conjuntas, né? Tanto no que tange as informações para os povos indígenas, né? Sobre a prevenção, sobre as orientações de higiene, a exemplo do que a gente fez, né? Em conjunto, a PIB, a Fiocruz, a Brasco, o Projeto Xingu, a Unifesp, né? A gente fez um manual de orientação para a higienização dos produtos e de alimentos que são entregues nos territórios indígenas. Porque a gente sabe que é um momento assim tão grave que não basta só a gente arrecadar alimentos ou ter dinheiro para comprar e distribuir alimentos se a gente não toma os cuidados necessários para evitar
que o risco, né, chegue lá dentro da aldeia por conta dessa mesma ajuda. Então, a gente fez esse manual para orientar. Muita gente está utilizando desse informativo, né, para entrega. E com o Ministério Público Federal, o doutor Bigônia falei no início, né, tem feito um excelente trabalho ali de acionar de forma rápida, célere, né, essas instituições, os órgãos, quando tomam medidas contrárias ao que tem que ser feito. Isso não agora só em relação à pandemia, mas também já antes, né, em relação a essas garantias aí de cumprimento do direito constitucional dos povos indígenas, né, uma vez que nós estamos com toda hora, todo dia, todo momento, uma novidade aí, né, que desafia ou que desmonta a Constituição Federal. Então, é facilmente, né, passível de se entrar com alguma ação, porque é tudo inconstitucional, né, o que esse povo traz por parte do governo federal, né? E então a gente tem conseguido vários avanços por essas medidas judiciais, né, com os órgãos, a exemplo da portaria da FUNAI, que logo que surgiu a pandemia, era para fazer as orientações, a FUNAI trouxe uma portaria autorizando as coordenações regionais a fazer contato com o polo de isolamento voluntário, né? Aí coloca ali, se for necessário. Só que a gente sabe o que é, né, que eles utilizam como necessário, exatamente o que atende aos interesses deles, né? Então, eu queria exatamente ali era facilitar o contato. E a MPF entrou rapidamente, eles conseguiram retirar da portaria o item que tratava disso, né? E assim teve vários outros. Agora, ontem, a CESAI trouxe uma carta, né? Trouxe uma carta para os DICEIs, falando que qualquer que fosse o tipo de apoio, para o DICEI aceitar, tinha que ser autorizado primeiro pela CESAI, Brasília, né? Então, me diga, no momento que nós estamos buscando todas as formas, né, de trazer ajuda humanitária para os povos indígenas, você poderia contar com os DICEIs como um apoiador. Nesse momento, se ele utiliza dessa orientação, ele vai estar sendo, né, totalmente, assim, está impedindo que as ações cheguem. Então, assim, isso para nós foi muito preocupante no dia de ontem, né? A gente circulou bastante isso, denunciamos, falei ontem bastante em entrevista, falei com o coordenador direto aqui do Maranhão, do DICEI, falei, ajude, oriente o seu secretário que ele está errado, ele está sendo omisso, ele está sendo conivente com o genocídio, está autorizando o genocídio. Então, depois a gente viu aí que houve um recuo, né, ali, editaram, né, publicaram uma nova carta, como é de praxe nesse governo, faz, depois recua, enfim. E a gente tem ido para cima com essa pressão e tem dado certo, tanto nas redes sociais, né, utilizando das tecnologias, como também com ações judiciais. E nós temos utilizado bem as tecnologias nesse momento, né? E claro que isso não minimiza de forma alguma, e pelo contrário, eu acho que nós temos um exemplo grande já nesse período de pandemia, que foi a realização do acampamento Terra Livre online, né? Foi do dia 19, né? Foi agora terça-feira, né, Sônia? Peraí que está falhando um pouquinho a internet da Sônia. 27 de abril. De abril. 27 de abril. Mas teve um evento agora no dia 19. Acho que a Sônia tá... a nossa conexão está um pouco... Só um minutinho, Sônia, que a gente não está te ouvindo bem aqui. A gente está com a nossa conexão um pouco ruim. Vamos ver se os nossos convidados retornam aqui para a gente. Eu só escuto a voz da Sônia, só um minutinho. Vamos tentar aguardar um minutinho, que a gente já está chegando no finalzinho do programa, e eu queria muito uma fala final de cada um dos nossos convidados. Vamos ver se a gente retoma essa conexão. Está ouvindo? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo vocês, mas não consigo ver, só consigo ver a Ana Luz. Eu tenho 2 minutinhos, infelizmente, para terminar o programa. Acho que a conexão está melhorando um pouquinho. Sônia, eu vou pedir para você finalizar, que pelo menos a gente te escuta, e eu acho que essa sua fala é muito importante para a gente. Acho que a nossa internet está retornando. Eu queria uma fala final sua, em termos de perspectiva. Você está me ouvindo? Acho que a Sônia... Está me ouvindo? Eu queria uma fala final sua, em termos de perspectiva nesse momento, com tudo isso que está posto aí. A gente sabe que essa pandemia ela não vai finalizar tão rapidamente assim. Que perspectivas você tem diante dessa mobilização dos povos indígenas? O que você acha que pode se esperar
nos próximos meses nessa situação? Vamos ver se a gente consegue ouvir a Sônia. Bom, gente, né, como o resultado do Calibre Online, a verdade que a gente fez semana passada, né, para a construção do plano, nós estamos nesse momento de concluir, né, e fechar um plano nacional de enfrentamento da pandemia, considerando essa nova etapa. Porque o vírus chegou nas aldeias, desses infectados, a maioria, 80 casos só no Amazonas, mas já chegou nas 5 regiões. Nós estamos fazendo esse plano a partir, né, de agora. O que pode ser feito para evitar maior contaminação ainda, né? E que barreiras sanitárias podem ser instaladas ou melhoradas a partir do que já tem. Porque a gente entende que a estimativa que está sendo anunciada agora é que esse vírus pode chegar com mais intensidade, né, a partir da metade de junho em diante. E a gente não quer, de forma alguma, que chegue sem a gente fazer todo esse trabalho preventivo, né? E o nosso plano, pronto a semana que vem, a gente vai pedir ampla divulgação, tanto para trazer pessoas para se disponibilizar para trabalhar, né, no que for preciso, como também de apoiar financeiramente a implementação desse plano. A gente já viu que nós vamos continuar pressionando o governo para assumir sua responsabilidade, mas a gente também vai fazer o que cabe a nós, né, de forma complementar para evitar esse outro genocídio dos povos indígenas. E eu vou ficar realmente na torcida mais intensa, Sônia, porque é uma luta mais que justa e a gente sabe que, na verdade, os povos indígenas, eles não estão somente defendendo um território ancestral, vocês estão defendendo a floresta nos traz equilíbrio e nós temos aí à nossa frente aí um vírus que também mostra um desequilíbrio da natureza, né? Ele vem da natureza e se instala, traz uma pandemia para a nossa sociedade também para refletir um pouco sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter nas relações entre os povos e entre os ambientes, né? Cidades e floresta. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora, a gente lida com essa questão da conectividade para a realização do programa, então eventualmente a gente perde um pouquinho desse tempo precioso, mas a gente vai ter outras oportunidades com certeza para falar desse assunto que é super importante. Muito obrigado, Carlos, muito obrigada, Ana, e em especial Sônia Guajajara pela sua participação aqui com a gente no programa. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. E você continua informado, acompanhando o Canal Saúde. De segunda a sexta, tem Boletim Corona ao vivo, às 15h no nosso canal no YouTube. E também às 19h30 na sua TV. Você também se informa com o nosso podcast Corona Fatos nas melhores plataformas. Se cuida, fica em casa e compartilhe o nosso conteúdo. Está tudo disponível no site do Canal Saúde. A gente se vê de novo na próxima semana. Até lá!